Esses jovens fazem de tudo para conquistar as mulheres, mas o que eles não sabem é que elas não são apenas mulheres, mas coisas bem piores. E esse é o filme Lua Cheia, o terror dos Imaculados de 2016. E eu sou a F, o ex-furico. Então vamos recapitular. Tudo começa em uma floresta escura, onde duas jovens estão acampando e algo está acontecendo dentro da barraca. Mas elas escutam um som estranho e saem para dar uma olhada, mas a primeira simplesmente some. E a segunda vai dar uma olhada e encontra a lanterna no chão, mas o que ela não esperava que outra coisa a encontrasse, pois ela tenta correr, mas vira boneco. Do outro lado da cidade, 4 amigos estão esperando as gringas chegarem, mas Jamie sabia que elas não se juntariam com 4 perdedores igual a eles, e eles realmente são muito estranhos, e antes de sair da lanchonete, eles começam a sujar tudo. Jamie vai pra casa e ele morava em um hotel que sua mãe era dona, e do nada o padre da cidade sai do quarto dela e ele diz que passou para dar uma bênção. Como assim? Não entendi. E quando ele vai falar com a mãe, ela diz que precisava pagar as contas, porque só com o dinheiro do hotel não estava sendo o suficiente. E ela gostava de trabalhar com bumbum, e ela diz que ele não deve esperar a garota perfeita, mas tem que ficar com aquela que aceita ficar atrás da caçamba de lixo. No dia seguinte, ele se junta com seus amigos, e eles se preparam para entrar em uma festa da loucuragem. E Kevin diz que eles precisavam agir normalmente para conseguir algo. E todos chegam, está rolando uma festa da piscina, e Spike não é normal, e pula pelado para tentar chamar a atenção, e aqui vemos que a vida não está tão ruim pro Jamie, pois uma mulher chega nele oferecendo o bem bolado, aquele que desce seco e sobe molhado, mas ele fica nervoso e pergunta se não podem conversar um pouco, mas ela estava muito sedenta, mas por sorte a campainha toca e era a polícia reclamando do barulho, e mesmo sem Jamie ser o dono do lugar, ele fica marcado pela polícia. Eles estão aproveitando o dia todo e não conseguem nada, até que uma morena diferenciada aparece e ela se chamava Juliana. E Kevin tira Bruno de perto porque ele é estranho, e oferece uma bebida, e ela só aceita pois queria ficar sozinha com Jamie. E ela diz que estava há poucos dias na cidade a trabalho, e ela pede uma bebida e fala para o encontrar do lado de fora. Mas o que estava do lado de fora era algo pesado, pois Spike estava se pegando com a gordinha gulosa, e ele acha que está colocando a mão na caverna do dragão, mas era no umbigo dela. E um outro casal sai para beber, mas acaba virando boneco. E Jamie aparece com as bebidas, mas Juliana desaparece e a gordinha tenta ir pra cima dele, já que ele já estava no meio do mato. Jamie vai pra casa e pesquisa sobre o trabalho dela, e manda uma mensagem pelo site, e no dia seguinte aparece um cara muito suspeito querendo se hospedar no hotel, e ele carregava uma mala muito grande, e Jamie vai levar o café da manhã para uma hóspede, e era a Juliana, e ela diz que precisou sair da festa, pois estava sem sinal, e o chama para dar uma volta na cidade para conhecer o local, e quando sai do quarto, aquele velho estranho diz para ele ficar longe dela. Eles saem para conhecer a cidade e ele diz que o local não tinha muito movimento e os jovens gostavam de fazer festa da loucuragem para se divertir. E quando eles param em uma lanchonete, seus amigos aparecem no vidro e começam a zoar achando que ele se daria bem. Então para zoar com eles, ela pega uma banana e deixa no ar o que ela fez, porque vocês sabem que o Yutruba fica de olho. E depois os dois saem para dar uma volta e Jamie conseguiria ficar com ela, mas a polícia aparece na hora e lembra dele na festa e manda tirar a roupa para ver se não tinha nada escondido. Mas por sorte eles recebem outro chamado importante e ela diz que precisava ir na floresta para pegar algo que esqueceu. À noite eles vão até um parque e Bruno e Spike estão em um brinquedo que começa a girar e a força centrífuga foi tão grande que a mão dele pulou no mamar de uma mulher. E depois eles vão no bate-bate e percebem que o instrutor sempre se dava bem com as mulheres, então ali eles conseguiriam algo. Ou será que não? Porque Spike é jogado para fora do carrinho e é expulso do brinquedo por vomitarem nele. Depois do parque, eles vão para o pier da cidade. Ele começa a limpar o cabelo de vômito e uma água meio suspeita, e começam a discutir porque nenhum deles conseguia nada, e ele percebe que aquela água era do esgoto da cidade, então consegue ficar pior.
E Jamie volta pro hotel e o velho esquisito estava no quarto da Juliana e ele acha estranho, pois ela foi embora sem avisar. E os dias vão se passando e ele vai levando uma vida normal de trabalhador, onde as coroas davam em cima dele no hotel. E o padre não saía do lugar, pois queria rezar forte. E uma certa noite ele encontra aquele velho pichando uma cabana e por acaso Juliana estava lá dentro. E ele vai embora achando que ela estava fugindo dele. Ele vai falar com o velho para saber o que ele estava fazendo na cabana. E ele diz que existe algo nesse mundo que as pessoas não sabem e mostra foto de pessoas desaparecidas. E diz que aquilo sempre aconteceu na humanidade, mas as pessoas preferem acreditar que é coincidência. E diz para ele ficar longe da Juliana ou na hora da comida não ia ser como ele imagina. Jamie vai atrás do Bruno e sua irmã diz que ele sumiu tem uma semana, pois ele queria viver a loucuragem em outro lugar. Mas ele acha estranho e depois ele se encontra com seus amigos e eles começam a achar que tinha algo de errado. E a jovem gulosa não para de andar com eles e ela levava as amigas. Então agora cada um tinha uma oportunidade de se dar bem. Mas a polícia aparece mais uma vez e eles não podem ver jovens sentados conversando, que já acham que tem algo acontecendo. Mas dessa vez Jamie não foi pego, mas aí que vem a revelação, pois a gulosinha era a filha do policial e pra ele ela se fingia de santinha, e ele acaba se ferrando mais uma vez. Os dias continuam se passando e ele não consegue tirar a Juliana da cabeça, e essas Julianas sempre conseguem mexer com a cabeça dos homens, e enquanto isso, Spike e Kevin estão passando vergonha, achando que as mulheres dariam mole pra eles. Depois de alguns dias, Jamie recebe uma ligação da Juliana querendo se encontrar, e como um bom gado, ele corre atrás. Quando se encontram, ele conta que o velho maluco falou que ela era uma lobisomem, e para ele esquecer disso, ela coloca a língua na garganta dele, e agora ele estava apaixonadinho, e ela diz que precisava ir embora mais uma vez por causa do trabalho. Então ele volta pro hotel para trabalhar, estava cheio de clientes bizarros pedindo coisas diferentes, e uma senhora não parava de dar em cima dele. Ele se encontraria com Juliana na floresta, à noite, mas o velho aparece e diz que ele estava sendo preparado para o banquete e isso tudo era uma forma de temperar a comida, mas ele não quer saber, pois para ele o importante é o que importa. E durante a noite eles começam a se pegar, mas ela vê que a lua estava cheia e diz que precisava contar um segredo. Mas Alice aparece e ela é gulosa e quer brigar dizendo que estava dando em cima do homem dela. E Juliana vai embora achando que os dois estavam tendo um caso. E agora Alice não o deixaria fugir. Na delegacia, o assistente do xerife está investigando os desaparecimentos e percebe que eles possuíam algo em comum e tudo mostrava que era um lobisomem. E no meio do mato, Alice está querendo dar uma brincada, mas Jamie diz que estava se preparando para ser padre, então não podia fazer aquilo e ela fica desanimada. Ele volta para casa desanimado, pois perdeu a mulher da sua vida que conheceu há uma semana. E no dia seguinte ele vai na cabana para falar com ela, mas agora ela não queria mais nada com ele, e ele percebe algumas anotações esquisitas e vai falar com o velho para saber onde aconteceu os ataques, e era no mesmo lugar que ela marcou, e à noite eles começam a andar pela cidade, pois toda noite de lua cheia acontece um ataque, e eles encontram um óculos quebrado, cheio de melado, então mais uma pessoa virou boneco. No hotel ele começa a escutar um barulho estranho e encontra o padre rezando com a coroa que estava dando em cima dele, e a partir de agora ele quer esquecer a Juliana e começa a andar pela cidade tentando pegar as mulheres para perder o lacre, mas ele só consegue uma mulher se for pagando. Mas na verdade era golpe e a mulher fica com o dinheiro dele e ele é expulso da balada. Mas essa noite tudo mudaria, pois ele se encontra com Alice, que já estava com outro cara, mas como ele estava disposto a dar uma brincada, ela termina com o cara e o leva para baixo do pier. Eles começam devagar com bem bolado, mas ele estava muito nervoso e não estava conseguindo levantar o canhotinho. E do nada aparece um cachorro e Alice o conhecia e por acaso o ajudante do xerife aparece. E mais uma vez o clima é cortado e agora ele precisa se esconder e sai correndo pelado pela cidade. E encontra com Bruno que havia sumido há uma semana. E ele diz que conseguiu fazer de tudo e do nada aparece um lobisomem de baixa qualidade e ele sai correndo
correndo para falar com o velho, pois agora acreditava nele e ele começa a se preparar para invadir a cabana da Juliana. Ele chega na cabana com raiva, mas ele não sabia nem destravar a arma e ela diz que não é um lobisomem, mas sim uma caçadora. E ela diz que precisava proteger aqueles que nunca deram uma brincada e seu amigo Spike pode ser a próxima vítima, então ela faria de tudo para o salvar. Ele consegue encontrar o amigo e eles já estavam se preparando para dar uma brincada, então tudo estava resolvido, e ele ainda conseguiria se proteger e seus amigos conseguem fazer a brincadeira, mas um lobisomem aparece no local e Kevin acaba sendo atacado e se transformaria, e Jamie conta a história, então ele precisava acabar com ele ou ele viraria uma fera incontrolável que iria atrás dos Imaculados. Ele começa a se transformar e no último segundo, ele o transforma em boneco. E ele perdeu seu melhor amigo e agora ele já não sabe o que fazer. Mas como todos os virgens acabaram, o monstro iria embora. E Juliana poderia ir para a próxima cidade, mas Jamie diz que também era e precisava de ajuda. E os dois começam a se preparar, mas ela fica nervosa e sai da cabana. E volta com um velho maluco e ele diz que ela era uma lobisomem disfarçada e agora ele não sabe em quem acreditar. E para piorar, a polícia ainda aparece, pois o velho era procurado. Quando eles seriam presos, um lobisomem aparece e dá uma falecida de leve no policial. E agora eles precisavam lutar para sobreviver e por pouco conseguem falecer o bicho, que na verdade era o padre. Isso explicava porque ele gostava de rezar. E termina o filme com os dois infectados dando uma brincada no meio do mato. E eles começam a viajar para cidades onde haviam muitos inocentes, porque o banquete seria completo. E esse foi o filme Lua Cheia. E galera, esses filmes de baixa qualidade são complicados, e já estava com ele na lista há mais de 2 meses, então deixa o like, se inscreve, porque o YouTube me mostra que vocês visualizam, mas não se inscrevem, então fortalece aí. Agora bora sobreviver ao próximo filme de qualidade duvidosa, então vou nessa. Obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.